Oi, pessoal! Vamos aqui montar a base da pavlova, tá? Aí eu vou preparar com vocês o creme chantilly e quando for na hora da aula a gente termina de montar ela, certo? Vou subir aqui, desaparecer. Eu marquei aqui no verso do meu papel manteiga um círculo de 15 centímetros utilizando esse aro, certo? Mas eu posso usar um prato de sobremesa, o que eu quiser. E a pavlova, ela não é um doce bonitinho, feitinho, não. Eu posso até fazer, existem releituras que fazem ela toda cheia de frico-frico. Ela é linda, né? Mas ela é colocada mesmo com uma colher. Ela não é trabalhada em bico, toda certinha e simétrica, não. Porque essa base do suspiro, ela simula o titi, que é aquela saia toda em pezinha. Né? Tem o titi romântico, que é caído, e o titizinho em pé, que é só aquela cinturinha de tule da Ana Pavlova, quando ela se apresentou na Austrália, a bailarina que dá origem ao nome, certo? Aí aqui utilizando a colher, lembrando que esse é o nosso merengue suíço, utilizando a colher, eu vou delimitar aqui. Eu preciso deixar uma depressãozinha no centro, para que eu consiga rechear mais. Eu vou quebrar também, tá, essa base. Não vai ressecar como resseca o suspiro, eu não vou permitir que isso aconteça, eu vou interromper antes. Ela vai ficar cremosa, né, como tá esse merengue bem cremoso, ela vai ficar cremosa no centro. E eu vou interromper o cozimento dela antes dela enrijecer por completo. E aí eu venho e afundo, quebro ela aqui no meio. Mas para já ir ajudando, eu já promovo uma depressãozinha aqui no centro. E eu gosto muito de fazer as bordas, vim subindo aqui, ó. Com a espátula, e raspo e retomo aqui pra cima. Que aí ela fica meio que rústica, mas trabalhada, né? Assim, com zelo, não é completamente aleatório. Eu poderia ter colocado um pouquinho de corante? Poderia, mas eu não gosto, eu particularmente. Às vezes eu até boto um rosinha claro, que combina quando eu tô trabalhando com as frutas vermelhas aqui. Fiz um côncavozinho aqui no meio. Vou aproximar aqui da câmera para que vocês vejam. E assim ela vai pro meu forno. Se eu estivesse na faculdade, eu levaria 120 graus Celsius, tá? Sem umidade. E depois eu desceria para 90 e manteria mais ou menos uma hora. Seria meia hora, né? Mas, e o suspiro pequeno eu faria também a 90 graus Celsius por 1h30. Mas aqui em casa eu não tenho esse controle de forno. O meu racional está no conserto, então eu estou trabalhando com um Esmaltec bem simplesinho. E a gente vai trabalhar da seguinte maneira: eu vou colocar um torno no mínimo e vou deixar a porta entreaberta com uma colher de pau, segurando ela. Bom, vamos fazer o suspiro recheado. O segredo do suspiro recheado é que a gente vai fazer a contenção com o próprio suspiro. Aqui, ó, eu colo meu papel manteiga no próprio suspiro. Eu gosto de utilizar aqui o bico, esse é o 4B, tá? Para o suspiro recheado. E gosto de utilizar o bico liso 12, mas o meu foi passar a quarentena na casa dele e não voltou. Então eu vou utilizar esse pitanguinha pequeno, mais ou menos com a mesma abertura, que é o 20. Vou fazer um assoalhozinho, tá? Suspiro, gente, ele não cresce. Vocês vão me responder na aula por que o soufflé incha e o suspiro não incha, né? Ele mantém o seu formato. Então, quanto mais bonitinho a gente colocar aqui, mais bonitinho ele vai ficar no final. Aqui eu venho com o meu recheio de brigadeiro. Eu faço um brigadeiro em ponto de recheio, ponto de bico, né? Ó, eu vou colocar, não pode ser muito, uma gotinha de recheio no meu asfalho que eu criei para o meu suspiro, certo? Gente, já queimou o brigadeiro?
num instante, né? Ele queima no canto da panela e fica com aquela crosta cristalizada. Aqui isso não vai acontecer, a gente vai manter a cremosidade do brigadeiro e vocês vão já entender o motivo disso. Aí eu venho aqui por cima do meu brigadeiro e deixo o suspiro cobrir por completo. Tá vendo? Envolvendo o brigadeiro. E ele fica todinho recheado. Se eu quero um suspiro menor, eu vou ter que trabalhar com bicos menores e o recheio também menorzinho. Tem que ter muito cuidado, porque o meu bico tá a 90 graus em relação ao chão, para que ele cubra todo o recheio, senão ele cobre de um lado e do outro fica vazio. E aí o recheio escorre e queima também. Pronto. Era pouco, dá para fazer mais um só, eu acho. Vou pingar aqui. Os brigadeiros, vocês já viram o cliente que vai interessado em comprá-lo, já veio aqui mais cedo visitar vocês. E pronto, foi o último. Vamos ver aqui de perto. Aqui eu vou levar ao forno, certo? E depois vocês vão ver o resultado que nós teremos. Vamos seguir daqui a pouco com o preparo do soufflé.